Olá, como estão? Sejam bem-vindos a esta videoaula sobre coordenadas polares. Nela trataremos sobre os elementos básicos, o relacionamento com coordenadas cartesianas, os relacionamentos inversos e o diagrama polar. Os elementos básicos são o ponto a ser localizado no plano, o polo, o eixo polar, a distância do ponto ao polo, r, maior ou igual a zero, o ângulo polar, medido a partir do eixo polar, no sentido anti-horário como positivo e no sentido horário como negativo. Duas possibilidades desse ângulo. A primeira é que o ângulo polar é maior ou igual a 0 radianos e menor que 2π radianos. A segunda é que o ângulo polar é maior que menos π radianos e menor ou igual a π radianos. O relacionamento com coordenadas cartesianas é feito da seguinte forma. A partir das coordenadas polares r e θ, desenhamos o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. A origem desse sistema cartesiano é o próprio polo. As coordenadas cartesianas ou retangulares x, y são então calculadas por projeção. Primeiro, a projeção x, que é dado pela fórmula r cosseno θ, é a projeção horizontal. Depois, a projeção y, que é calculado pela fórmula r seno θ, é a projeção vertical. O relacionamento inverso para θ maior ou igual a 0 radianos e menor que 2π radianos é feito pelas seguintes fórmulas. O cálculo do r é feito pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Este é o famoso Teorema de Pitágoras, ou também conhecido como norma euclidiana de um vetor no plano. E depois o cálculo do θ. Ele é calculado por uma dessas fórmulas aí, dependentes do valor do x e do valor do y. Essas fórmulas você pode notar que tem a presença do atan, que é o arco tangente. O relacionamento inverso para θ maior que menos π radianos e menor ou igual a π radianos é feito pelas seguintes fórmulas. Primeiro, o r é calculado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. É o mesmo do caso anterior. E o θ é calculado pela fórmula atan2xy, notada também por arctan2. É o arco tangente com dois parâmetros. Retorna valores, imagem, em menos π e π. O menos π é aberto e o π é fechado. A tan2xy é calculado por uma dessas quatro equações, dependendo se o x é positivo, se o y é positivo e etc. É uma função disponível nas calculadoras e linguagens de programação, mas tome cuidado, pois geralmente y é o primeiro argumento e x é o segundo. Diagrama polar. A escala circular mais externa é o ângulo polar em graus no intervalo de 0 graus a 360 graus. O 0 graus é incluso, mas o 360 graus não é. Nela estão marcados os ângulos em intervalos de 10 graus e também os ângulos notáveis. A escala circular mais interna é o ângulo em radianos, no intervalo de 0 radianos a 2π radianos. Observe que o 0 radianos está incluso, mas o 2π radianos não está. Nela estão marcados apenas os ângulos notáveis. Diagrama polar, localização de pontos. Vamos localizar alguns pontos com o uso do diagrama polar. Primeiro, o ponto A, de coordenadas 10 e 0. Para localizar esse ponto, adotemos alguma escala nesse diagrama polar. 10, digamos que é aqui, e o 20 aqui. Então, o ponto A é esse ponto, 10, 0. O ponto B, 14, π4, 14, π4. O ponto C, 12, 80, aqui. O ponto D, 16, 2π3, aqui. O ponto E, 15, 90, 15, 90, aqui. O ponto F, 10, 5π6, 5π6, aqui. O ponto G, 20, 4π3, aqui. O ponto H, 10, 210, 10, 210, aqui. O ponto I, agora em coordenadas retangulares, 10, 5, 10, 5, aqui. Agora o ponto J, 16, menos 16, aqui. Agora o ponto K, menos 14, 14, aqui.
E, finalmente, o ponto L. L menos 12. Menos 12 aqui. É isso.